Olá, meu nome é Cassius Clay. Vou falar sobre as competências dos confederados, dos entes confederados, as competências legislativas. Para a União, cabe a competência privativa de legislar sobre as diretrizes e bases da educação nacional e competência concorrente à dos estados e Distrito Federal, para legislar sobre a educação mediante as normas gerais. A competência dos estados e municípios nesse cenário era bastante restrita. Os estados estão reservados às competências não vedadas pela Constituição. O poder dos estados restringe a baixar normas complementares para o sistema de ensino. A mesma situação em relação aos municípios, com a competência de legislar sobre assuntos de interesse local, que são expressas nas normas complementares para o seu sistema de ensino. E em matéria educacional, não haverá suplementação de legislação federal e estadual. O âmbito da legislação federal é estabelecido pelos amplos e vagos cargos que podem decorrer de ações supletivas e redistributivas. Os seus limites pelas competências estaduais e municipais na forma de compatibilidade pela opção federativa, sendo pelo aspecto fundamental a ser ressaltado. O problema, como pode observar, é que não há correspondência entre a titularidade das competências legislativas e de execução. Com exceção da União, as competências legislativas do artigo 22 e 23 são executadas por estados e municípios. Se nota igualmente o centralismo federal em relação às competências concorrentes previstas no artigo 24, dando prevalência às normas gerais. Em outras palavras, aos municípios e estados cabe a eles executar os encargos da educação básica, mas não legislar sobre as matérias, a não ser no que diz respeito aos encargos próprios do sistema de ensino. Exceção feita ao piso salarial e do salário básico, embora a competência privativa da União para legislar sobre diretrizes e bases da educação prevista no artigo 22 da Constituição Federal resulte de participação horizontal das competências legislativas e, portanto, não seja competência exclusiva porque permite delegação. Os estados, sobre a questão específica das matérias relacionadas no artigo, tendo em vista a solução de problemas regionalistas, já não ocorre esse problema. Já as competências para editar normas gerais de educação decorrem da repartição de competências em sentido vertical, tratando de matéria subjetiva, matéria submetida à legislação concorrente entre diversas pessoas políticas. O que se verifica é a possibilidade de regramento sucessivo em graus distintos, um genérico e outro suplementar. À União cabem as normas gerais, aos estados o estabelecimento de normas suplementares, e a ausência de normas gerais, aos estados exerceriam a capacidade de legislativa plena. Verdadeira competência supletiva, sendo que a superveniência da lei federal suspenderia a eficácia da lei estadual no que lhe for contraditório, como o exemplo no artigo 24. O artigo 24 ele não cuidaria de competências concorrentes,
mas de competências partilhada, uma vez que a concorrência é meramente subjetiva. Essa hipótese ocorre em matéria, tão pouco ocorre em matéria educacional. O que significa uma grande medida, por consequência, é que os encargos educacionais, municipais e estaduais, são determinados pela atividade legal da União, inclusive